Estamos de volta aqui no nosso Sagres em Tom Maior. Sou Vinícius Tondolo, faço companhia para você, agradeço muito a sua companhia. Lembrando que na sequência do nosso Tom Maior tem a Jéssica Dias e também a Natália Freitas aqui na apresentação. Bom, quarta-feira é sempre dia de Nosso Melhor, é dia de Estevão Daltro. Seja bem-vindo, Estevão. Boa tarde. Boa tarde, Tondolo. Boa tarde a todos da equipe Sagres e quem nos acompanha por aqui. Estevão, todo mundo está respirando eleições, né? E o Nosso Melhor parece que não vai ficar fora do debate, não é mesmo? Não podemos, né? A imprensa, de forma geral, está aí bem pautando, né, os temas, as entrevistas. Estamos, nesse momento, inclusive, fazendo uma sabatina também com o CODESE, lá na FEComércio, web sabatina com cada um dos candidatos a prefeito. São quase uns 17, né, Tom? São 16. 16. E o Nosso Melhor também vem colaborar com esse processo, né, de esclarecer, trazer as pautas para que o eleitor possa, de alguma forma, ser mais consciente do seu voto, né? Então, hoje a gente vai estar trazendo aqui o Luiz Antônio, professor Luiz Antônio, ele é professor e diretor também geral da Faculdade ESUP, FGV. Seja bem-vindo, Luiz Antônio. Obrigado, Estevão. Boa tarde para todos vocês. Boa tarde, Estevão. Boa tarde quem está nos ouvindo. E boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né? Não importa a hora que será ouvido. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre educação. Satisfação, é uma felicidade recebê-lo aqui. Estava esperando o momento de te convidar para estar participando com a gente aqui. Ô, Tondo, para você saber, esse senhor aí que me convidou para participar do CODESE, viu? Então, ele tem uma responsabilidade nesse processo aqui. E nós vamos também falar hoje sobre educação. Nosso tema hoje é educação e nós vamos começando o nosso programa falando do nosso quadro, nosso querido quadro Faz Parte do Cenário. O quadro Faz Parte do Cenário, Luiz, você que está chegando, você que disse que tem acompanhado, é um quadro que fala sobre situações que fazem parte tanto de dificuldade quanto de generosidade, que é o nosso caso de hoje, que são coisas que a gente precisa estar aprendendo a entender, a significar para que a gente possa aprender com as pessoas, né? Então, eu tenho um caso hoje que eu fiquei muito feliz de saber, pelo Só Notícia Boa, que é um site de um amigo meu de Brasília, focado em notícia boa, de um jovem aprendiz, inclusive ele é jovem aprendiz, o Matheus. O Matheus teve uma infância muito difícil, ele foi abandonado pela mãe e depois ele foi morar com o pai, só que o pai era dependente químico e era violento, ele acabou indo para a rua e com 12 anos ele chegou a um abrigo de adolescentes, né, de crianças e viveu até os 18 anos nesse abrigo. Só que a norma é que aos 18 anos ele teria que sair. E aí então um grupo de pessoas ajudaram a montar uma vaquinha virtual para ele. Em 24 horas, eles bateram a meta e levantaram o valor necessário para eles poderem, mais de 100 mil reais em 24 horas, doar para esse menino, porque ele queria ter um lugar para morar e não queria voltar para a rua. Então, isso é uma prova que o brasileiro, mesmo com toda a dificuldade financeira que as pessoas têm, a gente sabe que tem pessoas que doam, que tiram às vezes da boca para doar em casos assim. Em menos de 24 horas, o Matheus tem mais de 100 mil reais. Hoje está atualizado agora, 103 mil reais foi levantado para ele, para que ele possa ter um lugar para morar, né? Então, esse é o sentimento que a gente traz hoje para o programa. Sempre é bom a gente dividir, ter alguém precisando mais do que a gente. E se a gente usar dessa boa vontade de caridade, quem ganha primeiro somos nós mesmos, né? Exato. Isso aí. Luiz, então, entrando já na nossa conversa, nosso tema de hoje, que a gente ama tanto, né, tem conversado tanto pessoalmente e nas nossas atividades sobre a educação, né? Eu quero te perguntar, assim, nesse momento que a gente está em véspera de eleição, a educação é sempre um dos primeiros temas, né, Luiz? Todo mundo fala de educação. Mas o que está acontecendo que fala-se tanto de educação
mas na hora de vir mesmo na prática, parece que não tem muito essa prioridade. Você vê essa prioridade por parte dos governantes? Estevão, bom, educação é sempre um tema relevante, tão importante quanto saúde e habitação e segurança, né? Não dá para separar tudo isso, porque é através da educação que as pessoas conseguem entender o que está acontecendo com o mundo, consigo e com o contexto no qual ele está inserido. Porque é a gente lendo a educação, que é o estudo, a capacidade de raciocinar, a capacidade de tomar decisões, a capacidade de interpretar tudo aquilo ali e entender o que está acontecendo. É através da educação, da formação, enfim, né? Infelizmente, no Brasil, por razões antigas, a nossa educação, ela é uma educação que deveria ter políticas voltadas para a educação. Infelizmente, ela é usada de forma partidária, né? Política partidária. Usa-se a questão da educação, da segurança, da moradia e tudo mais para criar questões partidárias. Isso é uma prática, eu não vou falar que é de um partido, do outro, não. É uma prática nacional e que já foram rompidas em outros países, em países de primeiro mundo. Você pega a Noruega, você pega a Finlândia, enfim, você vai pegar países de primeiro mundo e você vê que essa questão foi rompida. Então, primeiro, nós temos que romper com essas questões. Mas eu parabenizo muito o povo goiano, eu espero estar acontecendo isso no Brasil todo, que as pessoas estão mais esclarecidas, né, em razão de fatores que aconteceram no passado, bem recente, as pessoas estão mais preocupadas com a política. Não está mais dentro daquele contexto, a política, eu não me meto em política, não me cabe, não, muito pelo contrário. Mesmo que seja a política partidária, as pessoas estão entendendo que não a questão política partidária é uma escolha, né? Eu escolho o partido X, o partido Y, da mesma forma que eu escolho a religião X, a religião Y, aquela que mais me agrada. Mas é fundamental que a educação ela está inserida nesse contexto, né? Tanto é que eu fico muito satisfeito em saber que Goiás está entre os primeiros do índice do IDEB, né? E do IDEB é o Índice de Desenvolvimento de Educação Brasileira, né? E também que acontece a cada 9 anos, em razão que ele pega informações também de índices internacionais, que é o PISA, que acontece também de 3 em 3 anos dentro de alguns contextos, e Goiás está dentro, está acima da média nacional. E o Brasil, ele não está tão ruim assim, mas precisamos dar mais atenção da maneira que a gente forma as nossas pessoas, a nossa sociedade. Tá. Para enriquecer o nosso debate, nós vamos trazer aqui uma gravação, uma fala do professor Railton Nascimento. Ele é professor de filosofia e ele é o presidente do Sindicato dos Professores de Goiás, né? Então vamos ouvir aí a fala do professor Railton. Em pesquisa amplamente divulgada em 2019 pela OCDE, juntamente com o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o Brasil figurou vergonhosamente como o último país em valorização da carreira docente em 35 países pesquisados. 91% do universo pesquisado afirmou que o professor não é respeitado devidamente em sala de aula. Apenas 1 entre 5 pesquisados indicariam a profissão professor ao seu filho. Valorizar a carreira docente é garantir futuro digno para as crianças, adolescentes, para o país. Um país que não valoriza a educação não tem perspectiva de futuro e desenvolvimento. Nós estamos no período eleitoral e os candidatos estão aí pedindo votos, candidatos a prefeito, a vereador. Queremos ouvir deles qual é o compromisso efetivo com essa política pública, que é a política de educação, mãe de todas as políticas. Goiânia tem um plano municipal de educação, que é a Lei 9.606, que prevê uma série de metas para a educação no município. Eu cito aqui a meta, por exemplo, número 6, que prevê educação integral, em tempo integral, para pelo menos 50% das escolas do nosso município. A meta número 15, que prevê em regime de colaboração
União, Estado e município, formar professores em nível superior e também para os cursos de licenciatura na área que eles atuam, atingindo o universo completo dos professores do município até o final da vigência do Plano Municipal de Educação. A meta número 17, que prevê a equiparação salarial do professor em nível superior com as demais profissões. Quantas vezes o professor, a professora tem um curso superior, mas recebe muito menos que um médico, um engenheiro, um advogado. E a meta número 18, que prevê a existência, a aplicação efetiva de planos de carreira para professores da rede pública e privada de todo o município de Goiânia. Os professores em Goiânia, em Goiás, mantiveram o sistema educativo vivo durante a pandemia, com a sua energia, com a sua internet, com a sua dedicação, muitas vezes tendo ataques aos seus direitos, redução de salário, suspensão de contratos e excesso de trabalho, estresse pela pressão social que sofreram nesse período. Portanto, valorizar o professor é necessário, é urgente e é a única perspectiva de futuro para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país. Essa é a mensagem do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, do Simpro Goiás. Realmente tá empolgado aí, mas indignado, né? Porque realmente é um índice, infelizmente isso não é um título bom para o Brasil, né? Nem de longe. O que você acha da fala dele? Eu gostaria de comentar o seguinte, partindo do pressuposto que, porque o INEP, ele avalia os 35 países melhores, e o Brasil não está entre os 35. O Brasil, para o PISA, o Brasil está entre 59, 65 e 63, porque são 3 itens a serem avaliados. É o item de leitura, que seria a língua, né, o idioma, é a questão de leitura e interpretação, é a questão de matemática e ciências. Então, são esses indicadores que definem, eles são feitos a cada 3 anos. Então, o geral, ele sai a cada 9 anos. E no caso do INEP, ele pega os 35. E o Brasil, no caso do PISA, de uma forma geral, ele pega, são 95 países. E o INEP considera os 35. Então, considerando os 35, realmente o Brasil está fora desse contexto. Né? Mas o tema aqui, Luiz, não é a classificação nossa enquanto aluno, não, né? É sobre a valorização do professor. Essa é a minha preocupação maior, porque nessa pesquisa que ele está falando, que inclusive a gente está trabalhando isso como um evento um fato portador de futuro, né, na nossa capacitação lá no CODESE, é uma vergonha, porque o Brasil realmente... Você é professor, você sabe como que é, né? Um aluno hoje, ele bate de frente com o professor, ele fala que está pagando que o professor, como se fosse você é meu funcionário, né? Então, realmente, isso mudou muito de uns anos para cá. Então, assim, o que a gente pode fazer para valorizar mais o professor, porque ele é a peça principal desse processo, né, de facilitação da aprendizagem. Estevam, antes de valorizar o professor, eu acho fundamental, eu sou professor, eu conheço essa realidade. Antes de valorizar o professor, a gente tem que valorizar a educação. Se não valorizarmos a educação da maneira que ela deve ser valorizada para a sociedade e mostrar para a sociedade que é através da educação que ela conseguirá obter os resultados que se desejam, né, que é uma qualidade de vida, que é um país evoluído, que é um país, estarmos entre os países de primeiro mundo, se não valorizarmos a educação, o professor ele é um mero instrumento desse processo. Porque não tem como a gente valorizar o professor individualmente. O nosso presidente lá do Simpro está coberto de razão. Tem que valorizar, sim, os professores. Mas a gente tem que valorizar primeiro a educação perante aqueles que estão sendo educados. Né? E por conta disso, essa desvalorização, essa não percepção da importância da educação dentro do nosso contexto é por questões é por lidar com a educação de forma partidária. Então, se criássemos políticas independentes de partidos para a educação com o objetivo de desenvolver a nação,
com certeza o professor, ele sobe com tudo isso, ele será respeitado da forma que os professores no Japão, os professores em países de primeiro mundo, são respeitados. E nessas propostas dos candidatos agora, né? Teve alguma coisa, como você avalia as propostas desses candidatos em termos de educação? Teve alguma coisa que te chamou a atenção positivamente ou até negativamente? Nada de relevância, continua da mesma forma que sempre esteve. Se o senhor fosse candidato, Luiz, quem sabe, né? A gente está aqui fazendo até uma premonição. O que você propôs? O que você, Luiz, que conhece, trabalha com educação, qual seria uma proposta? Eu acredito que você já deve ter imaginado você só os seus botões aí. O que você poderia propor? Valorizar lá embaixo, valorizar o ensino fundamental, o ensino médio, a primeira etapa, né? O ensino infantil, a primeira etapa, a segunda etapa, e preocupar menos, apesar de ser um diretor de faculdade, né? Apesar de estar dentro dessa área, até incoerente o que eu estou falando, mas eu estou falando agora pelo desenvolvimento da sociedade, eu não estou falando pelo meu negócio, né? Então, preocupar e dar a maior atenção na formação. Isso é igual criar um filho. Depois que ele inteirou, se você abandonou essa criança até os 10, 12, 15 anos, depois que ele já está formado, a sociedade, o mundo já o construiu. Depois, meu amigo, já era, você não consegue mais recuperar isso daí. Né? Ele vai guardar aqueles traumas, ele vai repetir aqueles traumas. E tudo isso é educação. Ele já se educou, ele já da forma que deveria ser educado. Então, nós temos que amparar, porque nós temos uma sociedade completamente diferente do que tínhamos há 80, 60, 70 anos atrás, né? Que a mãe ficava ali em cima e cuidava. Né? Eu não estou querendo aqui falar que a mãe deveria voltar para casa, não, de forma alguma. Só não tivemos estratégia para criar os nossos filhos e a educação faltou, a educação de forma a criar uns filhos que construiria uma nação de primeiro mundo, quem sabe uma potência mundial. Luiz, eu acho que você falou uma coisa assim, muito importante, a gente estudando esses países que são referência, né? Você encontra professores que têm livros escritos dando aula no Fundamental 1, na sala de aula com as crianças ali, né? Então, assim, tanto que eles valorizam isso. E se eu fosse uma proposta para mim, assim, do início dessa primeira etapa, a proposta não é ficar... Tudo bem, tem que aprender a ler, aprender a escrever, tudo bem. Mas o mais importante para mim nessa fase é ter metodologias para que as crianças possam amar aprender, sabe? Gostar de aprender, sentir, assim, despertar nelas aquele espírito de curiosidade, de pesquisar, porque é isso, se a gente conseguir plantar isso lá naquele começo, aonde ela estiver depois, ela que estiver na ESUP, onde que for, ela vai ter isso registrado na raiz, né? Porque fica uma coisa de conteúdo, gente cobrando, porque o menino não sabe ler ainda, porque o menino não sabe escrever ainda. É umas coisas assim de resultado. E às vezes, para conseguir o resultado, usa-se de estratégias que traumatizam a criança. E aí depois isso nós vamos colher lá na sala da faculdade, né? Ou aquele que nem quer continuar estudando, né? A gente pode pegar um exemplo, Estevam, tudo bem que às vezes eu falo para as pessoas em relação a esse exemplo, falo assim, olha, o Brasil é completamente diferente, você vai pegar o exemplo de um país que é completamente diferente, concordo plenamente, mas serve de base para a gente pelo menos saber que tem alguém fazendo isso e os resultados que se obtém do que eles estão fazendo tem dado muito certo, não só dentro do país dele, como no mundo inteiro, né? Você pega a educação da Finlândia. A Finlândia começa na base. Então, quando o próprio PISA faz a análise do pessoal da Finlândia, fala assim, eles não fazem nem prova. Essa garotada não faz nem prova. Mas o objetivo não é você provar, não é você extrair aquela questão, se você aprendeu, deixa eu ver se você aprendeu. Não é essa a questão. O objetivo é você ensinar as pessoas a raciocinar, você ensinar as pessoas a entender aquilo que eles leram.
É você ensinar as pessoas a fazerem concatenações das suas ideias, tomarem decisões. E toda essa situação, a partir do momento que eles percebem que eles conseguem, que as pessoas conseguem fazer isso, a autoestima eleva. E uma nação de pessoas de autoestima, cara, pega Estados Unidos, pega japoneses, pega, enfim, os alemães, os ingleses. Então, por quê? São autoestima, porque eles sabem o que eles estão falando, eles conseguem dar passos, eles conseguem tomar decisões. Eles acreditam neles, né? Eu acho que tem uma educação, eu acho que é importante a gente desenvolver uma metodologia, e aí como trabalhar isso na legislação, né? Para que isso possa ser alcançado para todas as pessoas, é o conceito de educação. Talvez o que a gente está precisando conversar, Luiz, não é tanto nem... valorizar a educação já é um segundo passo, a gente precisa rever a educação que é feita no Brasil, né? Ontem eu estava com um consultor do Congresso Nacional da área de educação, a gente pensando que muita coisa precisa rever. Com a pandemia mesmo, te pergunto, a pandemia, o que vai ser a educação depois da pandemia? Quais são os efeitos dessa pandemia na educação? Estevam, eu tenho certeza que você conhece aquela história do monge chinês que estava passando numa estrada, já estava à noite, ele e o assistente dele, e parou numa casinha e foi recebido ali naquela casinha com maior da atenção, tal, da humildade por parte dos moradores ali. Era uma família de 5 pessoas, o pai e mulher de 3 filhos ali, e falava que isso, e ele falou assim, olha, eu não posso te colocar dentro da minha casa, mas eu vou te colocar ali no estábulo, mas ali o senhor pode ficar tranquilo, que é um lugar assim que tem um lugar para aconchegar vocês. Então tá, ele colocou o cara no estábulo, e lá o monge encontrou uma vaquinha naquele estábulo. Aí ele pediu para o assistente dele, pega essa vaca, empurra e joga ela no abismo. O assistente falou assim, o senhor tá louco, é a única sobrevivência que ele tem, ele não tem nada, o senhor viu o tanto que eles são pobres. Ele falou assim, só faz o que eu tô te mandando. Aí, assim, o assistente fez, pegou a vaca e jogou no abismo. E eles saíram logo cedo e foram embora, nem esperaram o resultado. Passaram 2 anos, eles voltaram naquele mesmo local, já encontraram uma fazenda já cheia de gado, muito bem estruturada, e encontrou o proprietário e falou assim, olha, o senhor está lembrado de mim? Sim, o senhor é um monge que eu te hospedei e tal, mas o que aconteceu que o senhor está próspero? Olha, foi em razão da minha única vaca que eu tinha, caiu no abismo, rapaz. Eu tive que me virar, eu tive que mudar todo o meu modo de ser. Então, isso nos mostra que nós estamos agarrados nas vaquinhas que nos ensinaram há muito tempo atrás. Isso porque nós não temos a educação necessária. Nós não temos políticas de educação de desenvolver as pessoas. Nós temos educação partidária para atender grupo de pessoas através de partidos, né? Então, é isso que a gente tem que mudar. Então, nós da sociedade que temos essa percepção, essa consciência, temos que quebrar essa atitude, esse modus operandi dos partidos existentes no país que usam da educação para se elegerem, assim como da segurança e da pobreza do Nordeste, enfim, por aí afora. E tem também, além desse aspecto que você traz, tem também uma educação muito conteudista, né? Então, é muito conteúdo teórico e pouco valor, né? Então, tiraram-se algumas disciplinas importantes da grade, como hoje cidadania, parte de educação física, parte de arte, isso tudo são coisas que são essência da criação do cidadão, né? Foram tirados e bota muita ciência, bota muito estudo, história, geografia, um monte de coisa, que umas contas de matemática, eu costumo falar, por exemplo, educação financeira. Luiz, eu tentei implantar a educação financeira nas escolas aqui de Goiânia, não tem espaço na grade, E aí, o que você faz com a raiz quadrada? Você tem espaço na grade para poder aprender raiz quadrada. O que alguém vai fazer com o tempo que ele levou para aprender a fazer raiz quadrada? E aí a gente tem pessoas no Brasil, 65% endividadas, porque não tem espaço na grade para ensinar as pessoas a poupar, a ser educadas. Então, eu acho que esse debate nosso aqui, do tempo já está chegando, infelizmente, aqui no final, mas a gente vai dar continuidade nessa conversa aqui no programa Nosso Melhor. A Sagres tem sempre trazido pessoas para falar disso. Eu acho que uma boa proposta para nós do CODESE é propor um seminário, um grupo de estudo para pensar uma nova educação, né? E junto com o prefeito que foi eleito, a gente rever
lá do início. Tem que fazer um... Eu acho que, como você diz aí, o coronavírus, ele deu uma empurrada na vaquinha. E o que nós vamos fazer agora? Né? Bem por aí. Então, eu vou deixar você falar assim para mim assim, as últimas considerações que você possa trazer da sua vivência de tantos anos, de ter referências positivas, porque você tem uma referência também brasileira aqui, que é a FGV, né? Mas eu gostei muito dessa sua postura de sair do seu lugar de empresário e falar de uma área que você nem tem interesse financeiro nisso, porque você não atua nessa área. Eu gostei muito disso, mas eu quero deixar você deixar suas últimas, derradeiras palavras no programa de hoje, né? De uma mensagem positiva que você vê a educação como uma esperança para mudar esse país. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a Sagres por abrir espaço para a gente debater coisas tão importantes que faz parte do crescimento da nossa comunidade e nos traz essa qualidade de vida, e dizer o seguinte: o que eu levo e carrego da minha vida? Uma coisa que minha mãe sempre diz: meu filho, estuda, nunca deixe de estudar. Mas eu sempre soube que ela estava querendo dizer que se qualifique, entenda do que está acontecendo, não fique alheio à vida, faça parte, porque se você ficar alheio da vida, a vida vai te engolir, você vai fazer parte do contexto de alguém. Então, isso eu nunca vou deixar de lutar e trabalhar. E o que a gente tem que fazer é lutar por políticas reais de educação que desenvolvam a nossa sociedade. E por que não Goiânia ser exemplo disso daí? Né? Goiânia pode ser exemplo, o CODESE está aí exatamente para ajudar nesse contexto. Então vamos continuar esse debate assim e pode contar comigo quando você precisar. Com certeza, e nós vamos trazer pessoas legais aqui para a gente conversar sobre esse tema, inclusive a professora Raquel Teixeira, que foi secretária aqui no estado duas vezes, ela se dispôs também, logo nós teremos ela aqui também, e vamos aprender com quem está caminhando à nossa frente e fazer o nosso melhor pela educação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos adultos e nós velhinhos também, né, amigo? A gente continua aprendendo, né? Continuamos aprendendo. Estou aqui para fazer o meu melhor, junto com a Sagres no nosso melhor. Muito grato pela sua presença, meu padrinho. Então é isso, nós estamos chegando ao encerramento de mais esse programa, Nosso Melhor. Feliz demais de estar falando de um tema que eu gosto tanto e que a gente possa procurar olhar melhor para a nossa própria educação, para a educação dos nossos filhos, acompanhar mais de perto, né? E deixo aqui também um conselho de vocês se ligarem, viu, Luiz? Nós temos no Spotify a playlist do Nosso Melhor, vai lá, segue com a gente, tem músicas que deixam a gente para cima, tá ok? Então, eu estou devolvendo o leme do barco para o comandante Tôndolo, Vinícius Tôndolo. Você está por aí, meu amigo? Atento, você sabe que educação também fica com um olhar bem atento. E tem o sentido... Está na nossa raiz aqui. E tem o sentido realmente que as propostas são mais do mesmo. Tenho observado isso ao longo... Até fizemos uma pesquisa, estava conversando aqui que na pesquisa Diagnóstico Sagres, nós perguntamos, né, para as pessoas o que vai ser decisivo para a escolha de um candidato. E por mais de 50% dos entrevistados, as propostas vão ser decisivas, com 52%, e com quase 20% a ideologia do candidato. Ou seja, estamos ansiosos por propostas inovadoras. Mas mais do que proposta, né, Tôndolo? A gente quer ver as coisas acontecer. Por que você acha que os políticos falam de educação? Porque já pesquisaram e viram que o povo quer melhorias na educação, né? Então eles falam de educação, mas eu acho que nós temos o papel de acompanhar, porque a gente não quer só proposta. De proposta a gente está cansado, né, meu amigo? Com certeza. Estevão, até a próxima quarta, aqui no Nosso Melhor. Fica com Deus. Um abraço a todos. Este é Estevão Daltro, aí na produção do Breno, também da Emily, nosso quadro Nosso Melhor, aqui dentro do Sagres em Tom Maior.